E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Nossa, sempre pronto. Hoje vamos explorar um post do blog com a palavra. A palavra. Ah, já ouvi falar. O que vamos analisar? O título é bem instigante. A fé é o firme fundamento e a certeza no invisível cosmo. Nossa, parece profundo. E é. A gente vai mergulhar fundo no significado da fé genuína, aquela que a Bíblia descreve, sabe? Interessante. E o que o blog fala sobre isso? Já de cara, o autor afirma que a verdadeira fé é um presente de Deus e não algo que a gente, como seres humanos, consegue criar sozinho. Não faz sentido. Para embasar essa ideia, ele cita Romanos 15.14, Hebreus 11.1 e Lucas 17.36. O que você acha disso? Essas passagens são realmente chave para entender a origem da fé. Romanos 15.14, por exemplo, nos lembra que as escrituras são nosso guia para compreender a fé. Verdade. E Hebreus 11.1 traz aquela definição clássica da fé, né? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Exatamente, uma definição poderosa. E em Lucas 17.3:6, vemos os discípulos pedindo a Jesus para aumentar a fé deles, reconhecendo que sozinhos não conseguem. E a resposta de Jesus é intrigante. Ele fala sobre mover montanhas com fé. Parece que isso reforça a ideia de que a fé opera além das nossas capacidades humanas, né? Totalmente. Isso nos leva a pensar no poder da fé que vem de Deus. Não estamos falando de pensamento positivo ou força de vontade, mas de algo que transcende as possibilidades humanas. E o autor vai além, dizendo que a verdadeira fé está desaparecendo do mundo. Sério. Ele usa exemplos como a dificuldade do perdão e a falta do que ele chama de amoreira se transportando de um lado para o outro. Morirá se transportando, que interessante. Mas o que ele quer dizer com isso? Uma imagem forte, né? Mas acho que ele está traçando um paralelo entre a falta de milagres visíveis e a diminuição da fé genuína. Ele cita Lucas 18.8b, onde Jesus questiona se encontrará fé ao retornar. Compreendo. E na sua visão, o que ele quer dizer com essa afirmação? É sobre a falta literal de milagres ou algo mais profundo? Boa pergunta. O autor escreve com base na Bíblia, então a falta de amoreira se movendo pode ser uma metáfora. Pode ser. Mas no fundo, acho que ele aponta para uma ausência daquela fé radical, a que move montanhas. É um convite para repensarmos o que entendemos por fé genuína. Então ele está dizendo que a fé autêntica deveria se mostrar de forma visível, tipo, palpável. Parece que sim. Ele compara essa ideia com o que ele considera expressões superficiais de fé, baseadas em ações externas ou emoções passageiras. E veja uma confiança profunda em Deus. Isso mesmo. E aí usa a fé de Abraão como exemplo, certo? A crença de que Deus podia ressuscitar os mortos e criar coisas do nada, como em Romanos 4.17. Exatamente. A fé de Abraão é o modelo ideal porque se baseava no impossível. Ele acreditava em Deus mesmo sem nenhuma prova física. É esse tipo de fé que o autor defende. É. É interessante como ele conecta isso à ideia da fé como um presente divino. Se não podemos fabricar a fé, faz sentido que a fé verdadeira venha de Deus. Sim, uma ótima observação. Tudo leva à ideia de que a fé genuína é algo que está além de nós, não um produto do nosso esforço. E o blog também fala da história de Jesus acalmando a tempestade, em Marcos 4.35. Ah, sim, eu lembro dessa passagem. O autor destaca como as palavras de Jesus, passemos para o outro lado, já era uma declaração de fé e certeza, antes mesmo da tempestade se acalmar. Interessante. A tempestade pode ser uma metáfora para os desafios da vida, né? Os discípulos, mesmo com Jesus ali, ficaram com medo. É verdade. Eles se concentraram na tempestade em vez de nas palavras dele. Enquanto Jesus, com total confiança em Deus, simplesmente afirma que eles chegariam ao outro lado. É um contraste incrível entre a dúvida e a fé. E o autor sugere que a falta de fé dos discípulos não foi uma escolha, mas consequência de não terem recebido a graça de crer, Faz sentido. reforçando a ideia da fé como um presente divino. Não é força de vontade, é ser capacitado por Deus para crer. Mas isso levanta uma questão. O que significa receber essa graça? É algo que buscamos ou é puramente uma iniciativa divina? Olha, essa é uma pergunta que merece ser explorada com calma. Concordo. Talvez seja um pouco dos dois. Um desejo nosso que se encontra com a graça de Deus. Uau, que mergulho profundo. E ainda tem muito mais para a gente desvendar. É curioso como o autor separa a fé do que ele chama misticismo. Mistura a fé com teorias científicas, né? Exatamente. Ele defende que a fé verdadeira se baseia na Bíblia. Isso nos leva a um ponto crucial do post. A fé não é sobre provar a existência de Deus. Nem tentar encaixá-la em explicações científicas. Isso é sobre aceitar a palavra dele mesmo quando desafia nossa lógica. Uma distinção importante. Ele coloca a fé num plano separado.
Mas ele está dando para a gente ignorar a ciência. Acho que não é bem rejeitar, mas entender os limites do conhecimento humano. A fé opera em outro nível, né? Onde a verdade de Deus se mostra por si só. É como se a gente não pudesse limitar Deus à nossa compreensão. Exatamente. E isso é desafiador para muita gente hoje em dia. A gente sempre quer explicações para tudo, né? Esse mergulho está me fazendo repensar minha própria fé. É fácil tentar racionalizar tudo. A gente tenta, né? Mas o autor defende que a fé exige um salto de confiança. Aceitar o paradoxo que a gente não consegue entender. E aí a gente volta para Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos com medo, mesmo com Jesus ali. O que você acha que isso diz sobre o medo e a fé? É uma lição sobre como o medo nos cega para a verdade, mesmo quando ela está bem na nossa frente. Os discípulos viram os milagres de Jesus, mas ainda duvidaram. O medo se fixou no perigo, e não na fé no poder dele. E o autor sugere que o medo vem da nossa visão limitada, né? A gente foca no problema, não na solução, na tempestade, e não em quem pode acalmá-la. Mudar o foco é a chave para liberar o poder da fé. É isso aí. E a gente sabe que as pessoas enfrentam muitos desafios, né? Doenças, perdas, futuro incerto. É verdade. É fácil entender porque o medo e a dúvida aparecem, mesmo para quem tem fé. Sim, a vida tem suas tempestades. Mas o Poço nos lembra que a fé não é sobre escapar das tempestades. É navegar com Deus no comando. Confiar que Ele está guiando, mesmo quando não vemos a saída. Como Jesus prometeu aos discípulos. E a gente volta para o ponto principal. A fé é um presente. Que nos permite ver além da tempestade. Nos ancorar na palavra e nas promessas dele. Uma mensagem de esperança para quem se sente perdido. Com certeza. Mas e aí, se a gente quer ter uma fé como a de Abraão, por onde começar? O autor dá algumas dicas. Quais? Mergulhar nas escrituras. Entender a palavra de Deus, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende a fé. A Bíblia é a base da fé. Mostra quem Deus é, suas promessas. É como um mapa pra gente que guia nas dificuldades. Mas ler a Bíblia não é tudo, né? Não, tem a oração também. Conversar com Deus. Entregar nossos medos e ansiedades pra Ele. Buscar a vontade dele. Exatamente. Que o autor também fala que a fé se mostra nas nossas ações. Não basta só dizer que acredita. A gente tem que viver a fé. A fé verdadeira transforma. Amar o próximo, servir quem precisa. Mostrar o amor de Deus pro mundo. Nossas ações mostram a força da fé. Isso mesmo. Que mergulho incrível. Exploramos a fé, de onde vem, os desafios, o poder dela. E aprendemos muito. Mas antes de terminar, tem um último ponto importante. Qual? A fé exige que a gente aceite o que não entendemos totalmente. Os mistérios de Deus, né? Não podemos limitar Deus à nossa lógica. É sobre se entregar ao mistério. Aceitar que tem coisas que nunca vamos entender completamente. É onde a nossa lógica é encontro divino. É que a fé nasce. Nossa, a gente explorou bastante esse post, tem a fé como um presente, os desafios de manter uma fé verdadeira, baseada na Bíblia, e a importância de confiar em Deus acima de tudo. É verdade. Uma coisa que me marcou foi como o autor sempre volta para a Bíblia para explicar a fé. Não é sobre sentimentos ou achismos, é sobre ter nossas convicções firmes na palavra de Deus. Exatamente. Ele até critica misturar a fé com outras ideias, dizendo que isso pode enfraquecer a fé que a Bíblia ensina. É um ponto de vista forte que nos faz pensar sobre o que realmente acreditamos. Isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Como podemos, como Jesus na tempestade, ter uma fé que se concentra em Deus, mesmo com as dificuldades da vida? É a grande questão, né? Mas acho que o autor nos deu algumas respostas. Ele falou da importância de estudar a Bíblia, orar e viver nossa fé na prática. A gente precisa se envolver com a fé. Não só falar que acredita, construir um relacionamento com Deus, com base na Bíblia e na oração. E lembrar que fé não é ter todas as respostas, é confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. Acreditar no seu poder mesmo quando não vemos provas. É dar um salto de fé, se entregar ao mistério e, assim, sentir a graça e o amor de Deus. Esse mergulho profundo nos mostrou que a fé é uma jornada, não um ponto final. É um processo de se aproximar de Deus, aprender a confiar nele e deixar seu amor mudar a gente. Uma jornada que vale a pena, não importa onde a gente seja no caminho da fé. Com certeza. Valeu por se juntarem a nós nesse mergulho profundo no mundo da fé. Espero que tenha feito vocês pensarem, inspirado vocês e, quem sabe, deixado vocês com mais perguntas do que respostas. Afinal, é aí que a gente começa a crescer de verdade, continua explorando, buscando e crendo.